Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a um vídeo especial sobre a estreia de Alien Earth. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilha. Alien Earth estreou não tem nem uma semana, então se você ainda não viu, vai lá assistir primeiro esse vídeo. Provavelmente vai ter alguns spoilers, ok? Então, se você já assistiu, bora! Bom, Brunão, tal qual a gente tinha conversado nos vídeos anteriores, a gente vem falando sobre Alien Earth já tem um tempinho. Só para deixar bem especificado, quando saiu Alien Romulus, logo em seguida veio a notícia de que Alien Earth ia ser lançado. Alien Earth veio para surfar na onda do Fede Alvarez. Porque o Fede Alvarez fez uma coisa que o Ridley Scott não conseguiu desde o primeiro Alien: alavancar a franquia lá em cima, fazer ela voltar pro estrelato que ela foi lá em Alien, Oitavo Passageiro. E tal qual eu tinha falado também, devido ao sucesso do Fede Alvarez com Alien Romulus, obviamente o Ridley Scott ele não ia deixar essa mina de ouro na mão do Alvarez. Então o que ele fez? Ele fez o que ele tinha dito exatamente que ele ia fazer. Ele tomou a franquia de volta para ele e trabalhou nessa série. Também está em discussão sobre ele fazer o próximo filme de Alien. Isso é uma coisa que a gente vai conversar mais para frente, mas vamos focar primeiro na série aqui. Brunão, sua opinião, o que você achou dos 2 primeiros episódios? Gostei, já sendo bem direto, né? Eu gostei do que eu assisti, né? Tem algumas propostas novas sobre ele, né? Espécies novas que vão aparecer, mas o elemento principal que me deixou satisfeito, embora eu não comente muito tanto quanto o JC, eu também sou um fã da franquia de Alien, né? Desde lá do Oitavo Passageiro, assisti há muitos anos. E aqui a gente tem uma presença do xenomorfo muito mais visível, né? Embora ele continue sendo o caçador da sombra, aqui a gente vê ele com uma ênfase visual muito grande. Eu gostei disso. Boa. Bom, já começando com o pé na porta, minha opinião sobre a série. Eu assisti os 2 primeiros episódios e a série ela é inacreditavelmente visualmente bonita. Eu não esperava que ela fosse ser tão bonita assim. Eu esperava que fosse ser nos moldes dos primeiros filmes, que eram ambientes bem claustrofóbicos, que talvez as coisas elas acontecessem num ritmo mais devagar, tal qual no primeiro filme. A gente tem meio que uma quebra em Alien, que geralmente o xenomorfo ele nunca aparece, sempre nos primeiros momentos, mesmo nos jogos, ele demora um pouquinho para aparecer, para criar um suspense. Aqui não, aqui ele é introduzido logo nas primeiras cenas, e toda a série é visualmente bonita, e eu não tô falando somente dos cenários das naves, dos cenários de laboratório, não, as cenas em campo aberto são muito bonitas, isso me surpreendeu real, isso me surpreendeu muito. As cenas nas cidades, elas são, obviamente, são feitas em computador, mas é muito bem feito, eu gostei demais. As referências, elas são óbvias e não se destinam só a Alien, o Oitavo Passageiro, mas principalmente a Aliens, o Resgate. Tem muito equipamento aqui, tem muito veículo, tem muita arma, tem um clima que lembra muito Aliens do Resgate, principalmente com os soldados, e isso é muito interessante até certo ponto. A trama, ela gira em torno dessa garota que tem câncer terminal, que eles até falam o nome dela, mas a gente vai chamar ela de Wendy, porque esse é o nome que ela escolhe. E ela é parte de um projeto experimental que é para transferir a mente de um ser humano para um androide. Bem Elysium, sabe? De querer viver para sempre. E eu vi algumas críticas sobre isso, eu li algumas críticas, e essa parece ser a parte que as pessoas menos gostaram. Quem assistiu parece ter criticado muito essa concepção de androides sendo transformados em humanos, porque acharam que eles ocupam muito tempo de tela. Eu não sei qual a opinião do Brunão a respeito. Eu acho que é uma ideia boa, porém ela vem com falhas. Ela vem com algumas falhas estruturais e narrativas que a gente vai falar aos poucos aqui. Brunão, o que você achou dessa parte dos androides em si? No episódio do primeiro, é estabelecido que existe uma corrida pela eternidade, pela vida eterna. E ela é por 3 frentes. Pela inteligência artificial dos sintéticos, pelos ciborgues, que são humanos que colocam próteses ou partes mecânicas no seu corpo, e pelos híbridos,
que é humanos que têm a sua consciência transferida para um corpo de um androide, né, que tem a capacidade de receber a consciência dele. Eu e o JC, assistindo esse primeiro episódio, eu fiz uma pergunta para ele fora da gravação, e eu vou trazer para vocês aqui o dilema, e vocês comentam o que vocês pensaram disso. Na minha opinião, aquelas crianças, elas têm a sua mente lida, compilada, elas morrem e o que a gente vê é uma máquina interpretando a informação coletada dessas crianças que morreram. Isso é a minha leitura. Embora o criador dessa tecnologia, né, que é o trilionário dono da companhia, ele venda que é uma transferência, mas eu não vi dessa forma. Eu vi como algo totalmente bizarro e antiético, ainda mais com criança. Mas isso não surpreende na franquia de Alien, ter algo assim. Exatamente. Bom, toda a parte das crianças, eu achei que fosse ser uma coisa única. Eu achei que a Wendy ela fosse ser o único androide desse tipo, mas não foi. A gente vai descobrir que esse projeto ele é feito com outras crianças também. E o que é interessante, porque eu vi muita gente criticando essa parte, querendo sobre o comportamento desses androides, só que a gente nunca pode esquecer que eles são crianças. Então é muito interessante porque dá para se distinguir todos eles. Tem a Wendy, que o objetivo é buscar o irmão. Tem os dois androides que ficam se cutucando porque eles ficam implicando um com o outro. Tem a menina que é mais medrosa. Tem a que fala menos. Então, eu achei essa jogada interessante. Eu só queria saber para onde isso vai. Porque a gente já viu que eles são um pouco mais fortes do que a maioria do que um Android seria. Eles têm umas capacidades maiores. Eu só queria saber para onde é que essa trama vai caminhar. Sobre a parte da Wendy, logo para tirar o elefante da sala, a trama dela é que ela quer encontrar o irmão acredita que ela tá morta. Ela tem todas as mecânicas para poder ficar observando o irmão. Ela observa ele pelas câmeras da cidade. Existe todo um plano de fundo de que a cidade onde a nave cai é da empresa da Prod, que é a empresa vilã aqui, do lado da Utene. Então ela fica observando o irmão dela. O irmão dela é interpretado por aquele ator que fez o moleque tarado em Shut Up and Dance, de Black Mirror. Eu sempre vou lembrar dele sendo o tarado de Black Mirror. Cara, esse ator e esse personagem me surpreenderam demais. Porque ele tem muita cara de bocó, só que ele é corajoso pra cacete. Assim, na situação. Eu achei isso inacreditável. Ele tem cara de idiota, mas nas situações que ele se mexe, ele é muito corajoso. Ele bate de frente com o xenomorfo real. E isso me surpreendeu. Porque eu sinto no meu coração que ele vai morrer. Ele não vai ficar vivo. Mas ele bate de frente com o xenomorfo, assim, na situação. Ele pula de lugar alto, ele corre, ele luta com o xenomorfo com um fuzil. O moleque é do capeta. De verdade, assim, eu gostei demais desse personagem. Eu gostei muito. Porque na maior parte do. Talvez isso se dê à interpretação do ator, mas ele parece muito chorão. Ele andando nos lugares, ele tem uma expressão de choro muito grande. E eu não consigo desatrelar essa expressão de choro ao personagem dele em Black Mirror. Porque em Black Mirror ele passa o episódio inteiro do Cala a Boca e Dance com essa cara de choro, porque ele tá fudido. Mas aqui ele fica com essa expressão, mas quando o xenomorfo aparece, nossa, ele se vira nos 30. Ele pula de lugar alto, ele pega o fuzil pra lutar, ele bate cabeça com o alienígena. Ele é inteligente pra caramba. Eu gostei muito. Eu acho, inclusive, que ele foi um dos melhores personagens aqui. Porque ele surpreendeu. E isso aqui foi super interessante. Ele surpreendeu muito. Eu acho interessante a escolha de crianças, mas as motivações por trás disso são sombrias e, ao mesmo tempo, estranhas. Porque a gente conhece, né, o dono da Prodigy, né, que é um trilionário, um jovem trilionário prodígio, né? E o motivo que ele alega é que ele quer criar um ser, mesmo que parte sintético, parte humano, que tem a capacidade de ter uma discussão inteligente com ele. A gente sente um pano de fundo da personalidade desse personagem de muita arrogância, né? Isso daí foi comentários que eu também vi de outros youtubers falando desse episódio.
Eu concordo com essa visão de que há uma arrogância exacerbada neste gênio, nesse pequeno gênio. Mas, ao mesmo tempo, há uma megalomania, porque o poder, ele consome as pessoas. E aqui a gente vê ele debatendo com a Wayland de que ele não vai deixar o Wayland entrar lá. E aí ele fala ainda para o advogado dele, eu quero tudo aquilo para mim. E na desculpa que ele dá para a Wendy, de que ela vai viver para sempre, e ela tem que ajudar as outras crianças nessa transição, também dá uma faceta macabra, algo meio Frankenstein, algo meio acredita no que eu digo, mas na verdade você vai fazer só o que eu quero. Então, combina. E outra coisa, nesse primeiro episódio, a gente descobre que o mundo ele está dividido por corporações que controlam o território do planeta, né? E isso me surpreendeu, mas é uma ideia de que eu acho muito crível até para a nossa realidade no futuro, né? Hoje em dia a gente vê a democracia em xeque em vários momentos, e quem realmente exerce poder é quem tem o dinheiro e a tecnologia. Talvez nesse futuro, em 2120, algo semelhante possa ser prático. E isso me dá um pouco de medo, né? De o que esperar do futuro dessa forma. Ele me lembrou muito, ele fez uma analogia bem interessante quando a Wendy tá para ser transferida, que ele meio que tenta atrelar o que tá acontecendo a ela com Peter Pan. Então, ela escolhe o nome por conta do personagem Peter Pan. Ele dá a impressão para ela que o cenário em volta seria uma Terra do Nunca. E ele, se você parar para observar, é o próprio Peter Pan. Peter Pan, na verdade, existem grandes questionamentos se ele era um cara legal. A gente sabe, a gente observando como adulto, a gente sabe que o Peter Pan não era legal. Ele era um megalomaníaco que queria crianças para sempre. Ele queria viver em uma infância eterna Na Terra do Nunca. na Terra do Nunca. E dá para enxergar bem essa analogia de Peter Pan. Que ele sendo Peter. Agora, eu fico pensando em quem será o Capitão Gancho dessa história. Isso é uma coisa interessante de se observar. Sobre essa mentalidade dele, ele é obviamente inspirado no Elon Musk. Eu vi algumas pessoas comentando. Também fico imaginando sobre essa busca dele de querer uma pessoa mais inteligente, porque ele pode acabar não com a inteligência que ele quer. Toda essa dinâmica dele de querer uma forma de vida mais inteligente para conversar com ele, pode colocar em xeque algumas coisas que a gente está observando em tela. A inteligência que ele quer pode não ser inteligência de sabedoria, mas uma ausência de sentimental, sabe? Ele pode estar procurando uma pessoa muito sábia para conversar com ele, mas ele pode acabar de cara a cara com um xenomorfo. Lá no primeiro filme de Alien, o Ash, ele diz que o xenomorfo é o organismo perfeito. Essa, inclusive, é uma das falas mais famosas do primeiro filme, como da franquia em si. Que ele diz que o xenomorfo ele é o organismo perfeito porque ele não sente emoções. Ele não tem dó, ele não tem medo, ele não tem noções de moralidade. Então, talvez, o que o Cavalier quer seja o que o xenomorfo tem para oferecer para ele, e a gente sabe que um xenomorfo, cara a cara com um xenomorfo é o fim. Talvez o que ele quer já esteja na Terra. E talvez seja o próprio fim dele. A gente sabe também que lá no futuro não se tem, eu acho que não tem nenhuma menção da Prod. O que significa que em algum momento a Prod ou ela acabou ou ela diminuiu muito de tamanho. Eu considero ele um personagem extremamente arrogante. Eu acho que ele tá brincando muito com a senhorita Yutani. E se a gente for parar pra observar algumas nuances assim, na primeira vez que ela é mencionada, ele fica em silêncio. Esse silêncio dele é muito característico. Revelador. É muito revelador e característico, porque dá a impressão de que ele sabe com quem que ele tá mexendo. Exatamente. A Yutani, ela é uma empresa muito grande. E seria um tiro no pé da produção se eles fizessem a Yutani ficar atrás da Prod em qualquer coisa. A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que a Yutani ela vai atrás da nave dela. Talvez no próximo episódio, no trailer que a gente fez aqui a análise, a gente já viu os soldados da Yutani chegando para recuperar a nave ou algo similar que isso. Então, eu achei extremamente interessante esse silêncio dele sobre essa visão
de que a Yutani talvez seja uma empresa maior. A gente descobriu aqui que a Weyland Yutani, ela comanda as Américas do Norte e América do Sul. Então, fiquem preparados, porque nos próximos episódios eles vão vir com tudo. Uma coisa que a gente sabe no universo de Alien é que ninguém mexe com a Weyland Yutani. Qual a sua opinião sobre a queda da Maginot? Porque, na minha leitura, aquilo foi intencional. O cara, ele altera o status da tripulação para morte. Ele deixa os tripulantes morrer e eclodir os ovos dentro deles, né, os facehuggers dentro deles, né? E depois, na caçada dele, até já puxando um pouco do segundo episódio, ele consegue prender o xenomorfo. Então ele tem vários equipamentos e ele está pronto para o xenomorfo e entregar para a Weyland. Então a Weyland sabia que a nave ia cair na frente da Prod, né, matando centenas de pessoas, né, derrubando o prédio quase. E o objetivo aqui talvez seja de atrapalhar a concorrência, não só de proteger os itens que eles queriam, mas de jogá-los lá intencionalmente. Essa foi a minha visão da intenção da Weyland. Não, a gente vai jogar lá para prejudicar a Prod e depois a gente pega o que sobrar. Essa é a minha visão. O que você achou? Concordo, eu tenho duas opiniões sobre isso. A minha primeira opinião é de que ele não tinha muito o que fazer, então ele teve que soltar a nave. Se ele não tivesse, a gente viu no episódio, se ele não tivesse colocado a nave em rota de colisão com a Terra, ele teria sido morto pelo xenomorfo e a nave teria ficado perdida. E a outra visão é exatamente essa, e eu considero essa muito válida. Eu considero essa visão muito válida, de que o que está acontecendo ali, na verdade, não seja um acidente, sim um teste de campo. Exato. O que está acontecendo ali seja um teste de campo. A gente vai falar daqui a pouco sobre os alienígenas em si, mas eu considero essa visão muito válida, que a Weyland Yutani está fazendo um teste de campo dentro de Prodigy City sobre quão letais são essas criaturas, porque uma vez feito o teste de campo, vai dar para saber qual delas é interessante ou não se cultivar. Lembrando que a gente não viu nenhum desses, tirando o xenomorfo, a gente não vê nenhum dos outros aliens no futuro de Alien. O xenomorfo é sempre o principal. E a gente não sabe exatamente qual que é a história por trás dos outros alienígenas. Então, talvez no final desse teste de campo, a gente chegue a observar que o xenomorfo é o mais rentável deles. É o mais letal, é o mais resiliente. É o mais resiliente. Uma coisa que eu tenho de aposta, aqui vai nossas apostas clássicas, é que no final dessa série, a autodestruição da Imaginot vai ser ativada e vai destruir Prodigy City. Isso pra mim parece certo, isso pra mim parece certeiro. Eu não acredito que nem a Weyland nem a Prod vai ficar com a nave. Eu acho que no final da série a nave vai explodir e vai levar a cidade inteira. Lembrando que uma explosão de nave estelar é uma coisa gigantesca, uma explosão nuclear. Então provavelmente isso vai acontecer e vai detonar com Prodigy City, vai mandar a cidade pro chapéu. Bom, vamos então para falar sobre os alienígenas, começando das outras espécies até o xenomorfo. Sobre as outras espécies, eu achei interessante. Se eu não me engano, são outras 3 ou 4 que aparecem. Aparece primeiro aquele sanguessuga, que é uma larva que suga o sangue dos 2 soldados, que eu acho que não vai passar disso. Eu acho que não vai passar disso. Apareceu o alienígena o ocular, que ele fica no gato, que eu achei isso interessante, apesar de eu achar o visual dele muito artificial. Achei o visual dele bastante artificial. Essa coisa de reviver o cadáver, eu achei interessante. Apareceu o alienígena vegetal, que ele fica pendurado no teto, que eu achei o visual também muito interessante. Eu acho que ele vai aparecer ainda mais vezes ainda para causar estrago. Tem um alienígena que ele aparece de fundo, um ou mais que aparece de fundo, que geralmente ele aparece rasteiro, que não deu para saber se é o xenomorfo, mas eu acho que não. Que ele aparece geralmente fugindo ou andando atrás das coisas. Que isso eu achei muito interessante, porque a gente não sabe exatamente o que ele é o que menos apareceu. E isso é interessante porque eu quero falar de cada um deles separadamente. E também tem um, pelo que eu entendi, que é um alienígena viral.
que ele mata por sufocamento. Que a série dá a entender que talvez seja um facehugger, mas eu não comprei muito. Eles parecem ter levado a gente pra acreditar com um facehugger, pra no final mostrar que é outra coisa. Vamos começar então pelo gato, pelo alienígena ocular. Bruno, o que você achou dele, suas impressões? Caricato, né? Parece aqueles monstros que a gente via em histórias em quadrinhos de terror, né? Ele tem vários olhos, aí depois ele controla através dos olhos o corpo daquele que ele toma, né? Então é como se ele funcionasse como uma simbiose ou então uma assimilação, né? A gente vê na natureza exemplos disso em alguns fungos, né? Que tomam o corpo de insetos, né? E começam a usá-los para se multiplicar. E ele funciona dessa forma. É bem horripilante, é uma mistura de polvo com um olho, um monte de olhos. Então, muito visual. E eu fiquei com pena do gato, né? Tá logo um gatinho, mas é alien, né? A gente espera coisa pior. Boa. Eu gostei desse, eu achei ele bem monstro de anos 50. Eu achei a jogada dos olhos dele, quando ele sai do gato, que um olho vira vários, eles ficam girando no globo ocular. Eu achei muito interessante, eu gostei mesmo. O outro que eu gostei, que eu achei interessante, foi esse alienígena fungo, que aparentemente ele causa uma doença. De novo, a série ela leva a gente para entender que os personagens da Imagem Novo foram impregnados com facehugger, mas eu não acho que é isso. Eu acho que é outra coisa. E eu acho que esse alienígena tá atrelado ao que a gente vê de fundo. Durante os dois episódios, mais pelo primeiro, quando os soldados de resgate estão entrando, a gente observa que tem alguma coisa andando pelo fundo. E não é um xenomorfo, tá? Não parece um xenomorfo. Se fosse, os soldados já estavam mortos. Mas parece ser menor. E parece que ele tá caminhando pelas sombras porque ele tem medo. E o que eu acho é que a série tá preparando o terreno pra gente ter um alienígena pra lutar contra o xenomorfo no final. Se a gente Isso for seria observar. E isso seria interessante. A série ela tá preparando esse terreno pra ter alguma coisa diferente no final. Eu não acho, minha opinião, que esses alienígenas eles sejam exatamente dessa forma. Eu vou explicar por quê. O alienígena vegetal, a forma dele, preso no teto, lembra duas coisas. Ele lembra Prometheus, porque em Prometheus, quando o David vai mexer na nave dos engenheiros, ele encontra um tubo conectado ao chão, onde tem o líquido preto, o famoso líquido preto. E se a gente observar, o alienígena vegetal, ele lembra muito esse tubo do líquido preto. Então, minha opinião sobre o que eu acho que os cientistas da Imaginou modificaram esses alienígenas com base no DNA do xenomorfo. É por isso que todos eles têm essa forma xenomórfica, por isso que alguns deles lembram muito o facehugger, por isso que o alienígena, por isso que os mortos que a gente vê tem um buraco no peito, por isso que aquela larva que pica os caras, ela lembra muito, a boca dela lembra muito um facehugger. Eu acho que os cientistas da Imaginou fizeram testes com formas de vida, que talvez até fossem problemáticas, mas para desenvolvê-las de uma forma xenomórfica. Eu acho que nos próximos episódios a gente vai estar observando isso, a gente vai estar observando essa construção de mundo. No contexto geral, a gente está sendo preparado para um alienígena maior. Que talvez seja um xenomorfo, sejam formas diferentes de xenomorfo. Brunão, sobre os outros alienígenas, o que você tem a me dizer? Olha, eu espero o pior. A minha experiência com Alien sempre me ensinou que as coisas vão crescendo, né? O terror e o pesadelo em que a gente vê os filmes de Alien, ele sempre vai crescendo, né? Isso até no último do Romulus, né? A gente viu o pior aparecer e não era nem o xenomorfo, mas enfim. Aqui tem uma coisa que eu queria citar, que é o contraste. A gente tem uma faceta da história, que é a inocência das crianças, né? O sonho de reencontrar sua família, o sonho de ficar melhor e não ficar doente. E do outro, a gente tem a violência humana dos adultos, dos gananciosos, né? E a gente tem também o pesadelo, que é o xenomorfo.
e os alienígenas. Então, dessa visão, o escritor da história da série de Alien, de modo geral, ele está jogando algo muito rico para se pensar assim, né? E você tem contrastes, 3 sabores, e eles se misturam. E aí a gente vê o que sobrevive disso. Agora, uma coisa que eu queria perguntar. A cena final do 2º episódio, que a gente vê a Wendy indo pular aonde o irmão e o xenomorfo tinham se jogado, né? Uma cena de desespero, o rock and roll no fundo. Eu quero aqui deixar um grande aplauso à trilha sonora. E todo final do episódio tem um rock and roll pesado, típico dos anos 80, né? Sonoplastia. E a curiosidade, o responsável pelas músicas e as trilhas sonoras desta série é ninguém menos que Jeff Russo, que é o maestro também de Star Trek, desde a série Discovery e Strange New Worlds. Bom, para falar sobre o final do 2º episódio, a gente tem que discutir também sobre o xenomorfo. E aí a gente já entra na parte que, cara, a melhor... Nossa! Eu fiquei um pouco dividido, confesso. No primeiro episódio, a cena dele aparecendo na janela, pra mim, ele dando ré na janela, cara, genial, de verdade. Fazia anos que eu não via uma cena tão bonita do xenomorfo. Eu acho que nem no Romulus teve uma coisa assim. Cara, de verdade, eu tava com um balde de pipoca na minha frente, a pipoca até caiu da minha boca. É que eu não posso pôr aqui porque vai derrubar o nosso vídeo. Mas, cara, assim, pra mim, como fã de monstro clássico e de efeito prático, nossa, é muito legal pra mim. Pra mim foi genial. Ele dando ré na janelinha da sala da mãe, ele olhando pra dentro. Eu tenho certeza que os caras fizeram um animatrônico e colocaram ele num carrinho e puxaram, porque é muito bonito. É muito bom. E o xenomorfo, pra mim, como um contexto geral, ele tá excelente. No contexto geral, ele tá excelente. A gente vê ele de fundo. Às vezes os personagens estão conversando e ele tá, tipo, parado no fundo como parte do cenário. Uma coisa que acontecia muito nos filmes antigos de Alien. Exatamente, uma coisa que aparecia muito nos filmes antigos de Alien. Você acha que é uma tubulação e aí ele se mexe e aí ele aparece. O meu favorito foi a cena da estátua. Porque eles estão conversando, tem a estátua de fundo, e você, tipo, presta atenção neles conversando, mas do nada, tipo, ele se mexe, aí você vê que é a estátua. Eu dei um grito nessa cena, eu falei, caralho, genial, genial mesmo. Mas, uma coisa que eu reparei é que sempre é uma caçada, né? A gente tem uma briga de gato e rato, em que aqui é Alien, é o xenomorfo, e quem tá tentando sobreviver. E isso a gente tem nos filmes que tiveram as melhores audiências, né? E aqui a gente tem isso em todo o primeiro e 2º episódio. Não sei se a história vai ter esse formato sempre, eles fugindo dele, ou se eles vão colocar outras camadas e deixar ele um pouco mais guardado. Essa temática de caçada, ela entra na parte que eu falei sobre ele lembrar muito Aliens, o Resgate. Sim. Sabe? Ele lembra. E talvez aqui esteja a minha principal crítica ao xenomorfo aqui. Não referente à caçada, mas referente à forma dele agir. Eu entendo que cada xenomorfo ele se adapta de uma forma, ele age de uma forma quando não existe uma rainha. O que eu achei estranho é que esse xenomorfo, no geral, ele é extremamente carniceiro. E mesmo em contrapartida com tudo que a gente já viu em todas as mídias, que a gente já viu em todos os filmes, que a gente já viu em todos os jogos, o bicho é muito sanguinário. E chega a ser caricato. E chega a ser caricato, sabe? Tem a cena do festa na torre, e que eu achei essa cena extremamente caricata. E ela já é caricata por si só. Eu achei legal, eu achei ela bem feita, mas ela já é caricata por si só. Mas quando ele entra naquele apartamento, quando a gente visualiza o apartamento, não parece o xenomorfo. Parece que o predador passou por ali e estraçalhou todo mundo. Ele tem uma métrica de predador, de entrar e matar todo mundo, e ele dilacera, e ele corta, além de explodir a cabeça com o Snatch, ele arrebenta todo mundo, ele quebra as pessoas no meio. E sim, a gente já viu isso em outras
parcelas da franquia. Em Alien Isolation, isso é muito comum, a gente entrar pelos lugares, ele arrebentou pessoas no meio, ele arrebentou androides no meio, ele estourou a cabeça de pessoas, mas aqui, rapaz, eu fiquei impressionado. Eu fiquei real impressionado. O Brunão vai entender que para me impressionar é difícil, mas isso aqui foi absurdo. Quando ele sai daquele quarto, de novo, não parece um xenomorfo, parece um predador. Brunão, o que você achou sobre isso? Se a ideia era causar impacto e curiosidade de nova audiência e também de audiência cativa, como nós que já somos fãs da vida, funcionou. Só acho que tem que modificar daqui para o final para ficar mais interessante. Mas eu tenho boas esperanças do que a gente vai ver nos próximos episódios, sim. Agora, uma última pergunta que eu tenho uma última pergunta para você. Eu sei que você é bastante crítico por justamente gostar da franquia de Alien, mas essa é uma obra com um executor produtivo, Ridley Scott. Te surpreendeu o resultado? Antes de eu falar sobre isso, eu queria só fazer um adendo a esse xenomorfo, porque ele parece ser um bicho muito obstinado. Ele é muito obstinado. E isso me lembra muito o próprio Alien Isolation. Porque em Alien Isolation, a gente... No decorrer do jogo, a gente vai entendendo que eles têm outros xenomorfos. Mas o que caça a Amanda Ripley parece ser um só. E ele é extremamente obstinado. Ele fica indo atrás dela com tudo. E esse aqui parece ser obstinado da mesma forma. Ele fica caçando o CJ. Depois que ele perde o CJ, ele não para, cara. Ele se foca no CJ e ele continua indo atrás dele. Ele não desiste. Quando a gente acha que ele desistiu, que despistaram ele, ele volta no final pra capturar o CJ. Eu não vou guardar esperanças. Eu tenho certeza que o CJ vai morrer, porque isso vai quebrar a mística da Wendy sobre ela querer proteger o irmão dela. A Wendy tem essa mística de inocência, de acreditar que ela pode salvar o irmão dela. Eu não acho que ela pode. Eu acho que o CJ vai morrer. Eu achei que ele ia morrer com o facehugger, mas o Xenomorph pegou ele, então eu acho que ele vai morrer nos próximos episódios. Ou até o final da série. Eu não acho que ele vai conseguir ir pra Marte, mas talvez eu esteja errado dizendo nos comentários. Sobre o produtor executivo Sir Ridley Scott, isso não me surpreende. De novo, eu vou sempre bater na mesma tecla, que o Ridley Scott, ele é um cara que ele tá um pouco se lixando pra Alien. O Ridley Scott não se importa com Alien. O Ridley Scott quer saber de produzir os filmes dele, e o que tiver em mais alta ele vai e assumir o comando. Só que era pra estar na mão do Fede Alvarez, mas o Ridley passou na frente, tal qual passou na frente do próximo, tal qual a gente disse que isso ia acontecer. Pontos pro canal, porque a gente avisou que se Alien Romulus fosse um sucesso, o Scott ia voltar, ele ia chutar o traseiro do Alvarez, ele ia assumir a direção pra ele. Aconteceu exatamente isso. Eu gostei do que eu vi no geral. Eu não vou dar nota, porque eu acho que isso aqui não precisa de nota, mas eu gostei do que eu vi no geral. Eu só espero que a série não caminhe pra ficar Ridley Scottizada. Interessante. Eu só espero que a série não fique Ridley Scottizada. Prometheus e Covenant. Eu só espero que ele não se torne Prometheus e Covenant. Exatamente. Eu tenho uma leve impressão que no segundo episódio a série tentou ir por esse caminho, mas a gente viu que tem outros ovos de xenomorfo na nave, então talvez, mesmo que esse caçador seja morto, a gente vai ver outros. Então talvez o começo seja só para alimentar a nostalgia de quem gostava de Alien e o Resgate, mas talvez a gente tenha coisas novas vindo por aí. Gostei, espero só que o Ridley Scott não estrague tudo. Brunão, suas considerações finais sobre os 2 episódios. Bom, fiquem antenados que aqui no Ponte de Comando a gente vai fazer esse comentário após cada episódio semanal, tá? Assim como a gente faz de Strange New Worlds e da série clássica. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Comentem o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios de Alien. É isso, a gente se vê na semana que vem
E nos próximos dias, nas reviews de Strange New Worlds. Muito obrigado. É isso aí, gente. Eu agradeço que ficou até aqui. Curta, comenta, compartilha. Diz aí o que vocês acharam dos 2 episódios. Semana que vem tem mais. Até mais.